Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui com mais um café com coragem que tem como um objetivo trazer uma imunidade psicológica e espiritual sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Foi projetado e iniciado no coração para nos fortalecer e vencermos o dia mal, caminharmos em perseverança, autoridade e graça do Senhor. Então, bom dia nesse dia que amanheceu chuvado ou nublado, dia 26/6/2020, lá fora tempo fechado, hoje aqui marcando 18 graus, então hoje está friozinho, mas graças a Deus por isso, porque nós temos aqui um café com coragem para poder nos esquentar e nos ajudar ao longo deste dia. Semana maravilhosa que o Senhor fez para nós. E esta semana, a 18 graus também, a irmã Rúbia está informando lá em Angatuba, então nós estamos empatados. Bom dia, como sempre, né, irmã Maria? A alegria do Senhor é a nossa força. Como diz o apóstolo Paulo, alegremos-nos e regozijemos no Senhor. E outra vez dizemos, alegremos. Maria, então, Capão Redondo, 18 graus também. Chuva deliciosa em Botucatu. Então, hoje é dia de ficar dentro de casa mesmo, lá em Botucatu. Então, é dia de ficar intocado. Hoje vai marcar mais de 70% do povo em casa, então, né? Que é esse friozinho, né? Semana temos falado desse preparo. Eliane está informando lá que Francisco Morato também está a 18 graus. Então hoje acho que está tudo empatado. 16 graus a Janaína está falando lá em Botucatu. Botucatu sempre é um pouquinho mais frio. Realmente, realmente. Esta semana nós temos a cada dia falado dessa... O objetivo dessa semana é a preparação da igreja pós-pandemia, porque até então uma igreja aparentemente que estava tudo tranquilo, tudo dominado, vivíamos da nossa maneira, do nosso jeito, bem tranquilamente, vivíamos ali sossegado, mas horário de confirmando 16 graus. Tínhamos a nossa agenda, o nosso estilo de vida e de repente vem aí uma grande virada, a coisa acontece, Deus tira o controle da nossa mão e por isso que essa semana a gente tem falado justamente desse descontrole que estava na nossa mão e a gente precisa entregar novamente a Deus. E como vamos fazer isso? À medida em que nós vamos estudando a palavra de Deus e nos preparando para um dia glorioso, um dia precioso, que vai ser a volta do Senhor Jesus, da qual nem todo mundo vai dizer Maranata. Não queríamos tanto a volta, queríamos, mas não queríamos a volta dele. Irmão, está batendo recorde. Santa Rosa, 13 graus. E aí é frio mesmo, hein? Que maravilha, que bom ter os irmãos lá do Rio Grande do Sul aí conosco, lá de Santa Rosa, onde foi realizado o nosso centenário. Que coisa boa, hein? Que coisa boa, coisa boa. Paz, irmã Juliana, gozando aí da presença do filhão essa semana, né? Só alegria, só alegria. Então, como eu estava falando, nós queríamos, mas não queríamos a volta do Senhor, porque nós gostamos do sistema de vida, tanto é que estávamos sendo levado por ela. Tínhamos um compromisso, mas era um compromisso mais ou menos e tal e coisa, e de repente acontece tudo isso. E aí, o que Deus colocou no nosso coração foi justamente essa questão de trabalhar a alma humana, já que a alma humana sempre tem falado e é pedagógico,
sempre repetir, a alma humana sempre prevaleceu contra a vontade. O espírito está pronto, mas a carne é fraca e de repente pendia-se na hora das decisões para a alma. E à medida em que nós vamos estudando tudo isso, Presidente Prudente Chuvendim, à medida em que nós vamos estudando tudo isso, isso vai chamando para nós a atenção. Qual o objetivo? Fortalecer a ação do Espírito de Deus no nosso espírito, para que o nosso espírito possa prevalecer sobre a carne. E na hora de decidir as coisas de uma maneira espiritual. Nos despertar realmente para ser igreja. Então, nessa semana falamos da preparação do terreno do anticristo e tudo é uma preparação. Tudo é um trabalho. Satanás não tem pressa. Um dia você entregou a sua vida para Jesus. Um dia você se apaixonou por ele. Um dia você se envolveu. Só que à medida em que o tempo foi passando, ele não tem pressa, ele vai trabalhando, da mesma maneira que a gente tem falado que ele tem trabalhado toda a estrutura que nós estamos vivendo hoje para a vinda do anticristo. E chegará então um momento, num cenário caótico, como nós falamos de ontem, chegará num momento caótico como esse, então que o anticristo vai surgir. E o anticristo vai surgir e ele vai enganar muitas pessoas. E aí a grande questão para nós é, e a igreja? A igreja de Jesus, a igreja que conhece Jesus e a igreja que continuou crescendo e prosseguindo, essa igreja vai ser arrebatada e falaremos do arrebatamento da igreja nesse encerramento triunfal amanhã. Então, será um start. Hoje eu quero falar a respeito do que é a marca da besta, onde tem toda-se uma preparação também, né? Falamos um pouco ontem, essa preparação para a vinda do anticristo, para ver até onde o povo aguenta, tudo a gente já vivenciou nesse tempo de pandemia. Tudo foi um teste para ver quanto tempo as pessoas conseguem ficar dentro de casa e tal e coisa. E aí vai chegar o momento de uma nova ordem, dessa nova ordem mundial, onde o anticristo, que provavelmente seja alguém lá da ONU, um falso profeta sendo levantado como descendência de Israel, ele então vai fazer o quê? Vai glorificar a primeira besta, ao anticristo, vão fazer uma aliança de paz, vai fazer uma aliança com Israel, e aí em algum momento dessa jornada e dessa história, o que vai acontecer? A necessidade de uma marca, onde hoje a grande discussão teológica é: que marca é essa? É o chip. Como vai funcionar? Eu não vou colocar. Eu tenho algumas teses que eu acho que é importante eu passar para você, e sempre é muito bom você estudar isso, meditar, estudar nos outros pensamentos. Eu tenho esse por mim, esse pensamento. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei. Minha conversão foi baseada nisso, no livro do Apocalipse. Então, nós fomos aprendendo. Quando ele iniciou lá atrás, que começou aqueles desenhos dos códigos de barra, falou: esse aí vai ser a marca da besta. Depois foi se aprimorando. Hoje falam até a respeito da colocação do chip, e já tem chip sendo implantado no corpo humano, sendo feito teste por um período para melhorar a qualidade, a vida dele. Se você pode pesquisar depois, já tem chip para controlar a questão da diabetes. Ele fica 90 dias no organismo humano, já estão pensando em chip para tantas outras coisas. Tudo vai sendo preparado para uma maneira que vai ser algo natural. Quem vai no banco também já sabe que tem que fazer lá um processo digital, colocando a mão para fazer a leitura da mão da pessoa. Você já tem no seu celular a biometria, que você vai colocar o seu dedo lá. Então tudo
vai sendo preparado para quando o anticristo chegar, e isso acontecerá de uma maneira tão natural e tão natural. Agora, pastor, vai ser plantado um chip na mão quando for iniciar essa religião única? Sim, vai ser implantado um chip quando iniciar essa religião única. Se você e eu fomos igreja um dia e deixamos de ser igreja, nós vamos ser enganados pelo anticristo. Por isso que é necessário que venha primeiro a apostasia. O que é apostasia? É o afastamento da palavra, é o afastamento da palavra, é o desvio da palavra, é deixar o estado original para ir para qualquer jeito, é ser aquele crente que a gente pode errar e depois pedir perdão a Deus e está tudo certo, tudo tranquilo, não é? Ainda bem que nós não somos assim, aqueles que não assistem o Café com Coragem que são. Então, seja, vou errar agora, então eu posso pedir perdão a Deus e depois está tudo certo, está tudo bem, tudo tranquilo, vou vivendo a minha vida da maneira como eu quero, do jeito como eu quero. Ou seja, eu leio muito pouco a Bíblia. Eu sempre tenho falado para o pessoal que inicia a igreja, na nossa classe de discipulado, que é o seguinte: se fosse fazer uma radiografia, vocês conhecem bem aquelas crianças carentes da África, né? Aquelas crianças que têm a cabeça grande, a barriga grande, desnutrição, falta de alimento. Se fosse fazer uma chapa de muitos cristãos, com certeza a radiografia sairia daquele jeito. Por quê? Porque leem muito pouco a Bíblia. Ir para a igreja, nós vamos lá de vez em quando dá, quando sobra tempo, e aí depois vem o arrebatamento da igreja. Pastor Gerson, bom dia. Aí depois vem o arrebatamento da igreja, quer ir junto, quer levar a vida do jeito que quer, da maneira que quer, e depois no arrebatamento ainda quer entrar. Eu acho que são conceitos que nós precisamos rever no jeitinho brasileiro, porque esse jeitinho brasileiro não vai funcionar naquele dia. Jesus diz que quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então cada um tem a sua cruz para tomar. Muitos cristãos, naquele filme Deixados para Trás, eu vou falar, muitos serão deixados para trás. Pastor, Deus vai deixar os seus filhos para trás? Não, Deus não vai deixar os seus filhos para trás. Os seus filhos foram que deixaram Deus e quiseram viver uma maneira sozinha, uma maneira do jeito que eles queriam, da forma como queriam, e eles vão ficar nessa terra no dia do arrebatamento da igreja. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, eles também vão ser enganados pelo anticristo, e não vai haver repescagem, não há segundo turno, ficou, a casa então caiu. Dito estas coisas aqui, eu quero fazer uma leitura de um texto bíblico com você, para nós difundirmos o nosso pensamento. Um exemplo, vou dizer, Satanás sempre procurou copiar as coisas de Deus, sempre procurou copiar as coisas de Deus. Tanto é que no Apocalipse aqui a gente conhece Satanás, que se faz Deus, o anticristo, que é o salvador do mundo, e o falso profeta, que faz a ação do Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo veio para glorificar a Jesus, o falso profeta vem para glorificar lá o anticristo, a primeira besta, aquela que vai ser ferida, que eu falei ontem. Agora, nós estamos diante de um outro quadro, onde aconteceu já um arrebatamento da igreja, ou não, várias linhas de pensamento. Meu pastor tem um pensamento, sempre ensinou um, eu tenho outro, mas o fato é que eu me preparo para ficar dentro da tribulação e passar por ela. Mas a minha convicção é de que a igreja não passa pela tribulação. Tem várias linhas de pensamento, mas eu vou falar para você aquilo que eu acredito, sempre respeitando o pensamento dos outros. Eu creio que a igreja não vai passar
porque a tribulação é a angústia de Jacó. Mas eu vejo que a igreja é a oportunidade, a igreja tem a sua oportunidade, do mesmo jeito que quando fechar a porta da graça, na parábola das virgens, quando fechar essa porta, quando o Espírito Santo for retirado deste momento, o homem natural vai ter que se enfrentar com o nosso adversário, e aí sim o anticristo vai fazer tudo aquilo que ele deseja fazer. Mas o texto ele diz assim, na carta do apóstolo João, lá no Apocalipse, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 15 em diante. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fazem que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Como eu tenho falado, queridos irmãos, que tudo é uma construção, quem é que vai receber essa marca? Muita gente que já passou pela igreja também. Muita gente que já começou bem uma caminhada, sim. Quando Paulo escreve sua carta aos Tessalonicenses, ele fala que não extingais o Espírito Santo que está dentro de você. Se ele fala não extingais ou não apague o Espírito Santo, é porque o Espírito Santo pode ser apagado. O escritor aos Hebreus, que trata daqueles que se afastaram, ele fala assim, como é triste e é impossível aqueles que um dia foram iluminados, experimentaram o dom celestial e abandonaram, como é difícil para que eles sejam aquecidos novamente. Então eu quero acreditar que pessoas que estiveram dentro da igreja um dia, que fizeram alguma coisa, por situações ou outra, acabaram perdendo a paixão, perdendo o amor e perdendo o melhor. Por isso que quando chegar este momento, essas pessoas terão ser enganadas, porque se aqueles que estão dentro da igreja já passam por um momento em que eles não querem ler a Bíblia, e vou sempre repetir isso, os cultos de estudos, de ensino são pouca participação no Brasil. As escolas dominicais, os grupos pequenos, não há uma grande adesão, eu não estou falando de uma maioria, estou falando de pequenos grupos, ainda que há um grupo grande que quer estudar, sim, que há uma participação. Então, como que essas pessoas, sem conhecer a Bíblia, vão conseguir ter o discernimento do que é e do que não é, se tudo vai sendo feito, construído? E se tudo está sendo feito, construído, nós lutamos hoje contra o espírito desse sistema, que assola também a igreja, que invade a igreja. Enquanto eu estou falando aqui, pense aí quantas pessoas já começaram bem a caminhada cristã e depois, por uma situação ou outra, porque ficar chateado com alguém, magoado com alguém, deixou de frequentar a igreja. Parou de fazer a sua caminhada, a sua jornada. Muitos apostataram da fé. Apostatar da fé é abandonar a fé, é abandonar o estado original, deixar de lado e seguir então a sua vida. Agora chega um momento, a hora da verdade, aonde então Satanás vai colocar isso. Só que antes do chip, como eu digo que tudo é uma construção, nós estamos lutando contra o espírito desse sistema, Paulo escreve na sua segunda carta a Timóteo dizendo: Timóteo, nos últimos dias serão dias difíceis. Aonde ele vai descrever a natureza humana baseada no orgulho, e Paulo vai escrever lá 18 itens dividido por 3, que vai dar 3 grupos de 6. 666. O homem cheio de orgulho, desejando querer ser igual a Deus, achando que é Deus, tendo atitudes de como se fosse Deus.
Por isso que eu digo que essa igreja que às vezes se torna legalista e religiosa, é muito fácil para ela falar o que a outra pessoa tem que fazer. Ah, tal pessoa deveria fazer isso, tal pessoa deveria educar o filho, tal pessoa deveria tratar as pessoas dessa forma, sem conhecer o histórico da pessoa, sem saber o que está por trás da pessoa, mas a gente, como é Deus, ou tenta ser Deus, a gente tem a resposta para todo mundo e só não temos, às vezes, a resposta para nós mesmos. Aqueles itens, então, de 2 Timóteo, capítulo 3, é uma preparação, porque os sentimentos vão sendo colocados dentro da alma humana. E o homem que era um homem espiritual e que agora está nessa batalha grande e que ele vai perdendo território porque ele perde a alegria de ir para a igreja, perde o desejo de ir para a igreja, perde o desejo de lutar. Aos poucos esse outro sentimento vai tomando conta do coração dele, vai tomando conta da alma dele. E aí quando a gente chega lá nesse texto de 2 Timóteo, quando Timóteo vai fazer a narrativa, quando Paulo vai fazer a narrativa a Timóteo, daquela qualidade daquele homem, daquela pessoa, a gente vai perceber que sentimentos foram plantados dentro do coração desse homem. O espírito desse tempo, o espírito dessa época, do que nós vivemos agora, vai sendo colocado dentro do coração do homem. O chip vai ser apenas um detalhe. O espírito desse tempo já está invadindo o coração, invadindo a alma dele. O chip só vai ser mais um detalhe, porque dentro do coração dele, dentro da alma dele, já há sentimentos que não tem nada a ver com o cristianismo. Não tem nada a ver com Deus e, pelo contrário, já está muito mais para o outro lado, para o lado do nosso adversário. 2 de Timóteo, capítulo 3, que eu falei para vocês contarem da outra vez. 2 de Timóteo, capítulo 3. Saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge deles. Quando Paulo então descreve a característica dos males e da corrupção dos últimos dias, percebe-se que essa pessoa que de repente um dia esteve dentro da igreja começa a desenvolver esse tipo de característica, que não é muito longe daquilo que a gente vê, mas a gente percebe assim que pessoas que começaram bem, com compromisso com Deus, que eram apaixonados pela igreja, aos poucos vão deixando aquela paixão, vão deixando aquele amor e são pequenos passos e são sentimentos que vão sendo trocados. Tinha o domínio, já perdeu o domínio, tinha paixão pela igreja, tinha paixão por estar lá, ia no domingo, ia na semana, participava da escola bíblica, daqui a pouco o tempo vai passando e aí a gente deixa um, deixa de outro, daqui a pouco a gente vai aos domingos e daqui a pouco nem todos os domingos vai e enfim, quando a gente vai ver, já foi. Outros sentimentos entram dentro do coração, o qual nós enumeramos um monte na alma lá atrás, e aí quando vai ver essa pessoa já perdeu todo o traço de cristianismo. Nós sabemos linguajar, paz do Senhor, tu na bênção, glória a Deus, nós já sabemos tudo isso. Esse linguajar a gente não perde, mas a chama dentro do coração se vai. E aí então vem uma situação que de repente supostamente é do chip. Vai colocar? Vai colocar. Porque no coração dele está a sobrevivência. Porque o texto está dizendo aqui que o texto será para grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos. A pessoa só vai poder comprar ou vender se tiver a marca do anticristo. E como a decisão dele é baseada na alma, ele vai fazer isso, é permanecer vivo.
E infelizmente, perdeu-se tudo aquilo. Pastor, tudo isso é possível sim, porque eu lembro para você, mais uma vez, da parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens, as 10 eram virgens, as 10 estavam relacionadas com o noivo. Todas as 10 dormiram, 5 pelo menos aguentaram um pouquinho e tinham um pouquinho mais de azeite, mas as outras 5 não, e elas ficaram de fora. O que Jesus quis explicar naquela parábola foi justamente isso. Corriam bem, mas chegou um momento em que não. Então o chip só vai ser mais um detalhe na vida dessa pessoa. Se é um número, se é tatuagem, se é realmente um chip implantado, porque tudo caminha para isso, vai ser tudo concentrado, documento no só. Pastor, eu vou lutar contra isso e tal, e como eu falei ontem, meus queridos irmãos, nada dessas coisas é na nossa força, porque hoje você já é monitorado. E eu sempre falo uma frase que às vezes alguns irmãos da igreja falam assim, pastor, isso é forte. Todos nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Seja o Senhor Jesus Cristo para os que conhecem, seja o nosso adversário para aqueles que supostamente não conhecem e por aqueles que não querem o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E uma frase forte que é, se eu não quero andar com ele agora, se eu não abro mão da minha vida em nada agora, que me garante que ele vai andar comigo depois? Qual é a garantia que eu tenho? Se eu sou essa igreja que eu não tenho condição de dar nada para ele, de oferecer nada para ele, se eu não quero abrir mão de nada e todas as minhas decisões são baseadas na alma, por que eu vou estar lá? Por que eu vou estar lá? Por que eu não vou? Por que eu vou passar a eternidade com ele? Lembrando o estado original que os primeiros irmãos tiveram um grande compromisso e eles morreram por causa desse compromisso. E nós não queremos dar nada, queridos, nós não queremos dar um dia na semana. E os finais de semana que deveria ser algo comum. Gratidão de estar na igreja por alguém que me salvou. Mas a questão é que não vamos valorizando tão grande salvação, tão grande feito. Então vai chegar o momento em que vai ser oferecido para essa pessoa. E se for jeitinho brasileiro ainda, fala, não, coloca o chip aí, depois a gente pede perdão, igual várias outras situações também que a gente acaba passando. Aí depois a gente pede perdão e está tudo certo e tudo resolvido, nós vamos banalizando aquilo que é toda a questão de um perdão. E diz que, olha, então é bom que aqui haja entendimento. Como eu disse mais uma vez, tudo que o adversário faz é para copiar. Porque neste tempo agora também, e tem uma revelação maravilhosa, que nós vamos até falar isso, mas aqui em Apocalipse também tem aqueles que foram selados com o selo de Deus. Então Deus vai selar o seu povo. Em Apocalipse capítulo 9, quando a quinta trombeta é soada, ele diz assim, e foi-lhe dito isto, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Então, alguns aqui, nesse período de tribulação, têm o selo de Deus, aqueles que foram separados para enfrentar este momento da tribulação. E por que eu acho que a igreja não passa pela tribulação? Porque a igreja está lá no casamento das bodas do Cordeiro. Aliás, tem uma outra tese que a igreja passa pela tribulação e eles usam o texto de Apocalipse 12 dizendo da mulher que deu à luz a um filho e tal, e eles falam que como se aquela mulher fosse a igreja, e aquela mulher não é a igreja, aquela mulher é Israel, porque foi essa mulher, Israel, que deu à luz a um filho varão. É uma temática para a gente estudar na outra, mas quem deu o filho varão naquela passagem foi a mulher, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Essa noiva não tem filho. Quem deu filho foi a mulher, que a mulher é tratada
no Antigo Testamento como sendo a esposa de Deus. Israel é tratado como a mulher. Por isso que esse texto é diferenciado. Por isso que os que serão chamados serão aqueles que não tiveram uma oportunidade ainda de ouvir falar de Jesus. Quem já teve uma oportunidade de ouvir falar de Jesus, não aceitou essa verdade em amor, vai ficar para trás. Então, como ele diz aqui, 9:4, que aqueles que foram selados na fronte e que têm o nome realmente de Deus, que foram marcados por Deus, esses vão passar pela tribulação. E como eu estava dizendo, a igreja vai estar lá em cima, e de repente toda a igreja está lá em cima, e daqui a pouco a gente olha e vê um grupo, que João vê um grupo chegando com as suas vestes salpicadas, e o anjo pergunta: quem são esses? Esses são os que vêm da grande tribulação, mas já há um grupo lá em cima, de todas as tribos, povos, línguas e nações, e esse grupo chega depois, aleluia. Esse grupo chega depois e nós vamos olhar e vamos ver, esses são os que vieram da grande tribulação, que não amaram a sua vida mesmo em face à morte. A mensagem do período da tribulação é: aceita Jesus Cristo e vai para a eternidade. A ação implacável do espírito do mal na vida desses irmãos, na vida deste grupo de pessoas, vai ser algo terrível. Então, eu creio que importante para nós como igreja, e eu acho que é o mais importante, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as fontes da vida. Guarda o teu coração. Não permita que nada entre dentro do teu coração que te esfrie a paixão. Volto a dizer, o estado original dos primeiros cristãos. O livro de Atos não é apenas um romance, é real, quando diz que todos os dias eles estavam no templo, de casa em casa, no partir do pão. Pastor, as épocas passaram, hoje é outra realidade, pode ser outra realidade, mas a paixão ela é intensificada pelo momento que nós estamos vivendo. Agora, queridos, veja bem, culto semanal, a pessoa fica em casa assistindo novela, fazendo qualquer outra porcaria que está assistindo. Ela está alimentando o quê? A alma ou o espírito? Não tem o compromisso de ir ao culto na semana. Deus está em primeiro lugar na minha vida ou são as minhas atividades? São pequenas coisas que vão sendo, que Satanás vai trabalhando na nossa vida. Estou em casa, eu não consigo separar 10 minutos para fazer fazer a leitura de um texto bíblico. E o que está prevalecendo? A alma ou o espírito? Faltam em um culto por causa de uma festinha de um aniversário, que está prevalecendo, a alma ou o espírito? Nós estamos falando de coisa séria, nós estamos falando de um arrebatamento da igreja, nós estamos falando de uma batalha espiritual que nós travamos diariamente. Diariamente. Pastor, tem que fazer aquilo. Queridos, olha, tudo isso a gente tem que fazer, mas se a gente não consegue dar um dia na semana, não, é o dia que a gente tem que descansar, dormir até mais tarde no domingo, não dá para ir na escola bíblica dominical. Ok, beleza. Mas vai ser o lugar onde vai ser o estudo bíblico, onde supostamente vai ser o momento que vai ser separado para estudar. E como que eu vou fazer? Como que eu faço? Agora, se eu amo aquilo, se eu quero isso, e se eu vou mergulhar naquilo, o que eu vou colocar em primeiro lugar na minha vida? A grande sacada é nós chegarmos aqui e na hora do arrebatamento, é nós partirmos. Porque se ficar, pastor, se ficar de repente tem uma segunda chance, eu vou saber que é o anticristo. Meu irmão, não vai. Não vai, não vai, não vai. A chance nossa é no primeiro turno. Se for para o segundo turno, a casa vai cair. Porque nós não temos o selo de Deus, não fomos separados para aquele momento, o momento da redenção. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala que o Espírito Santo é o penhor. O que é o penhor? Quando você vai no banco, pede um empréstimo, e você tem que deixar penhorado alguma coisa, e quando você vai pagar, você tira aquilo lá e traz de volta. O Espírito Santo é o penhor que foi colocado.
Quando vier a ser cobrado e pegar, é o Espírito Santo que é levado, e você vai junto com o Espírito Santo, se o Espírito Santo cresceu em você, se ele foi alimentado e se ele não foi extingado. É isso mesmo. Sabe que as pessoas gostam hoje? Culto de cura divina, culto de uma revelação, culto onde vão orar por ele, culto onde vão impor as mãos. Tudo isso pode acontecer dentro de um culto, porque nós não somos dono do culto. Tudo isso pode acontecer. Mas quando a gente dá um nome, um título ao culto, parece que aquilo tem que acontecer. E muitos vão correr atrás disso. Gostam de profecia. Eu gosto do reteté. Sou do reteté. Gosto do manto. Mas uma das primeiras coisas que para mim é importante, que vai ficar, e é o que prevalece no dia mau, é o conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra, queridos, teve vários dias e vários momentos e várias situações que a gente pensou em desistir, em deixar para trás e não voltar. Mas sabe o que prevalecia? A palavra. Porque eu olhava para trás e eu lembrava do inferno. Inferno não, eu preciso ir para frente, eu preciso vencer tudo aquilo. O irmão que gastou tempo comigo no discipulado e falou assim: Altair, não pare por causa de ninguém, não pare por causa das pessoas, não olha para aquele lá, não olha para aquele outro, não faça isso. É verdade, mano, pode deixar. E se fosse olhar para as pessoas da igreja, meus irmãos, a gente tivesse olhado para eles, parava. Mas a gente vai olhando firme. Por quê? Porque a gente quer permitir que Deus continue sendo tudo em nós. Tudo em nós. Então nós precisamos ver tudo isso. Eu tenho certeza que os apóstolos do primeiro século, da igreja primitiva, não era todo dia que eles tinham revelação lá no templo, não. Não era todo dia que eles tinham revelação no templo, não. Não era todo dia que tinha língua estranha. Não era todo dia que tinha revelação, não. Aliás, tinha vez que o couro comia lá com eles lá, mas eles estavam lá todos os dias, com singeleza de coração, partindo o pão. Isso mesmo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não vou olhar para A, nem para B, nem para C. Eu não posso ser preso à face do adversário. Nós estamos em uma grande batalha espiritual todos os dias. Paulo fala o seguinte: todos os dias nós somos entregues à morte. Todo dia Satanás quer esfriar a tua alma. Todo dia ele quer colocar um sentimento e um ressentimento no teu coração. Todo dia ele quer colocar um desânimo e um porquê para você deixar de frequentar a igreja, deixar de frequentar a escola dominical, deixar de frequentar os cultos, deixar de frequentar as reuniões de ensino e de compreensão. Queridos, o chip é só um detalhe, seja ele uma tatuagem, seja ele um chip para controlar a nossa vida que já é controlada. Você tem CPF, os caras sabem da tua vida, auxílio emergencial, os caras lá primeiro mandou, agora ele já sabe para quem mandou e vai ter que pagar depois, eles já sabem da tua vida, eles sabem da nossa vida. Você tem celular e seu GPS, aonde você está, eles sabem também, vão saber também. Então você já é controlada. Por isso que eu digo, todos nós temos um Senhor sobre a nossa vida. Ou é o Senhor Jesus que governa cada passo, ou é o anticristo. Então, dentro dessa batalha todos os dias que é travada na nossa mente, qual será a nossa escolha e qual será a nossa decisão? Qual será? Eu acredito que a igreja não passa pela tribulação. Eu acredito que a igreja que persevera, por isso que a carta às igrejas do Apocalipse, que a gente pode estudar até na próxima semana, sempre vai dizer assim: ao que vencer. Ao que vencer. Porque muita gente abandonou a igreja, eles venceram. Muita gente acha que pode ser igreja em casa. Eles venceram. Muitos apostataram da fé. Eles venceram. Muitos pararam de estudar a Bíblia. Eles venceram. Eles venceram. Ou eles voltaram para trás. Agora, quando nós olhamos para Deus e permitimos uma ação,
Permitimos que o amor dele tome conta da nossa vida. Permitimos que o amor dele invada a nossa alma. Permitimos que isso se acenda a cada dia, a cada momento e a cada instante. Como? Hein? Palavra, 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 palavra. Essa palavra vai nos sustentando. Olha, essa palavra faz nossos braços arrepiar, uma mensagem poderosa, mexe com o nosso cognitivo, não somente com a alma. Eu preciso permitir que essa palavra fale ao meu coração, e essa palavra que me sustenta, essa palavra que me fortalece, essa palavra que me guarda. Sempre falo isso em todos os lugares que eu vou. Eu trabalho por um dia em Irmão Clóvis, eu trabalho por um dia, o dia de poder estar lá diante dele. Eu trabalho por um dia na minha vida, e é a cada manhã que eu acordo assim, obrigado, Senhor, mais um dia que eu vou estar diante da tua presença. Falta menos um dia para o arrebatamento da igreja, ou para o Senhor nos levar dessa terra, falta menos um dia. A cada culto, cada vez que eu vou para o culto, para mim é uma nova expectativa, e sempre foi ao longo dessa jornada. Houve dias ruins e dias maus, mas houve um momento que a gente vai arrastando a tabanca para ir com muita força, mas o desejo é de estar lá, porque de repente alguma coisa nova pode acontecer. E quantas vezes em dificuldade chegamos à igreja naquele dia, Deus falou poderosamente e ministrou ao coração, e a gente sai de lá fortalecido. É o que vencer, não é o que perder, não é o que retrocede. Aliás, Hebreus, quando cuida justamente disso, aliás, a carta aos Hebreus é um tratado precioso para ler, e ele fica cuidando desse que se afastou. Ele fala assim: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição da alma. Eu vou dizer, a carta aos Hebreus é uma carta para a igreja. Por isso que ele diz: nós não somos como aqueles que retrocedem para a perdição da alma. Nós somos daqueles que avançam para a preservação da vida. Ei, igreja dos Deus vivos, igreja do Deus eterno, palavra tem que estar em primeiro lugar. Aqueles irmãos, todos os dias eles meditavam na palavra. Por isso que para eles ir para a arena é só um detalhe. Por isso que para eles queriam morrer, que eles podem ler o texto, eles queriam morrer como mártires. Para eles era uma alegria eles morrer como mártires. Eles não tinham medo de enfrentar a fúria de Herodes nem de Nero. Para eles morrer era um detalhe. Eu acredito que nós não podemos fazer menos do que isso. Nós precisamos, no mínimo, participar dos cultos na semana, participar dos estudos bíblicos, participar das orações. Mínimo é um pouco. O pastor está exagerando. Eu entendo que é um pouco, não é porque eu estou aqui, não. Um dia teve lá, e a nossa igreja era 25 quilômetros, nós saímos de Guarulhos para ir até Lausanne Paulista. E a gente ia nos 2 cultos na semana. E a gente ia na escola dominical. E tinha vezes que não dava para voltar porque não tinha dinheiro, nós ficávamos na igreja mesmo, almoçávamos lá, tomava banho lá, levava tinha uns colchonetes lá, o Rodrigo pequeno dormia, a gente ficava lá pro culto à noite. Porque eu entendi, e porque nós entendemos que esse amor precisava ser cultivado a cada dia, a cada momento e a cada instante. E não olhar para as pessoas, mas olhar para aquele que nos resgatou e aquele que nos chamou. O chip, a marca na testa, a marca na mão, a tatuagem, só vai ser um detalhe, porque na verdade, de fato, alguma coisa já está acontecendo aqui dentro do nosso coração. Nós estamos lutando contra o espírito de 2 Timóteo capítulo 3. E se eu fosse você, a cada dia eu olhava para aquilo ali e fazia uma avaliação da tua vida e falava assim: será que eu estou nisso? Será que eu estou nisso aqui? Será que tem alguma coisa a ver comigo isso aqui? A cada dia olhar no espelho e falar: será que tem alguma coisa de 2 Timóteo em mim? E a cada manhã fazer uma oração: Senhor, guia-me para ver se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas eternas. Aquele dia vai ser maravilhoso.
Nós vamos falar disso amanhã, mas a introdução amanhã é justamente isso, que a operação do erro vai vir para aqueles que não aceitaram o evangelho do amor, que não aceitaram esse evangelho da graça. E aí mesmo que fiquem, Deus vai enviar a operação do erro, porque eles amaram mais a mentira do que a verdade. Eles tiveram prazer naquilo que era comichão no ouvido, aquilo que trazia prazer na alma, mas que não tinha nada a ver com o espírito. Nesta manhã, o que é a marca da besta? A marca da besta é sentimentos que já vão sendo colocados no coração do homem. O chip ou alguma coisa já vai ser apenas um detalhe. Você tem um celular, não tem? Então as pessoas sabem onde você está. E ainda tem uns que ainda fazem questão ainda de mostrar onde que estão realmente. Mas mesmo que não coloque, eles sabem muito bem. Vou dizer, mais uma vez, esse sistema sabe muito bem, muito bem. E você já ouviu falar de uma grande empresa, de um determinado país aí, de um determinado país, que influenciou nas eleições, de que pega dados de um determinado lugar e manda para sua nação. Esse é o sistema do qual estou falando para você e nós lutamos. E dizer também que hoje na China as igrejas estão sendo destruídas, os irmãos estão sendo mortos, líderes estão sendo martirizados enquanto o mundo está preocupado com a pandemia. Cristãos estão sendo perseguidos na Indonésia enquanto o mundo está preocupado com a pandemia. Há um ministério, ou há um mistério do anticristo que está trabalhando firmemente. E há um mistério também para matar os cristãos, para matar a nossa vida nesse tempo de pandemia, porque já não tem culto mesmo, então tá, alguns nem sentem falta da igreja. Se não tiver igreja também para ele, vai ficar um bom tempo, porque ele já não ia muito para a igreja, ele já não frequentava muito a igreja, então agora veio a pandemia, poxa, melhor ainda, agora que parou de vez. Está na hora desta igreja que vem pós-pandemia, desta igreja que está sendo e precisa ser forjada num campo de batalha, num campo de guerra. Está na hora dessa igreja começar a se libertar. E esta manhã é uma chamada da última hora, dos últimos trabalhadores, daquela passagem, lembra quando Jesus falou, chamaram os trabalhadores, depois na hora segunda chamaram, e existem os últimos trabalhadores, que lá em Saíros trabalhavam 12 horas. Teve uns trabalhadores que foram chamados às 11 horas, faltando apenas 1 hora para encerrar o expediente, o pagamento foi o mesmo, que foi a salvação e a libertação. E essa igreja está sendo chamada nesse tempo agora. Quantas mensagens boas, quanto despertar, quanta chamada ao arrependimento, quanta chamada ao compromisso, quantas chamadas. Deus está chamando essa igreja da última hora. Quem é essa igreja da última hora? São os que são chamados para fazer o seu trabalho na última hora. Hora da igreja se despertar. É hora das nossas redes sociais serem infectadas pela presença maravilhosa de Jesus Cristo. Da palavra de Deus no coração de cada um, de palavras de motivação e de palavras de incentivos. Querido, daqui a pouco vai passar a pandemia, daqui a pouco vai se reestruturar tudo novamente, as coisas vão voltar ao normal para esse momento agora. Mas a palavra de Deus que aqueceu o nosso coração vai nos fazer pessoas melhores, os cultos então serão muito melhores. Eu quero orar junto com você nesta manhã, que tem gastado tempo nesta semana. Amanhã nós vamos falar deste povo que vai ser arrebatado. Amanhã nós vamos falar dessa igreja que vai subir. Deste momento que será um momento maravilhoso e único na história. Amanhã, se Deus permitir, poderemos falar daquele grande momento maravilhoso do tribunal de Cristo, aonde a avaliação daquilo que Jesus fez em nós, daquilo que nós fizemos para Ele. Não paramos, continuamos a volta para casa. Quero encerrar com uma ilustração de um missionário, inglês,
que trabalhou, ele deu os anos dele. Ele foi para lá jovem, ele foi para lá com 23 anos. E com 60 e poucos anos ele estava voltando para a Inglaterra, aposentado. E ele trabalhou muito na África, dedicou a vida inteira dele ali, ele, a família, criou filhos, os filhos ficaram, ele estava voltando para a Inglaterra, ele e a esposa, depois de idosos. E eles então, quando eles estão vindo no navio, eles olham, no cais, uma grande movimentação de gente, um grande número de pessoas ali. E eles olham, banda tocando e tudo. E aí quando ele fala, nossa, a igreja fez pra gente uma recepção, que lugar, que maravilha, e tudo, e o coração deles se alegrou. E quando eles então saíram, eles perceberam que na verdade toda aquela recepção era para receber uma celebridade. E no coração dele entristeceu-se, olhando lá não teve nenhum irmão que foi recebê-lo. Ele então triste, olhou para a esposa olhou para ele com uma lágrima no olho, ele virou, ele pensou com Deus e falou, Senhor, ninguém veio nos receber. E ele falou que ele escutou uma voz do Espírito dizendo para ele, você não voltou para casa ainda. Aleluia. Porque aquele dia sim, voltaremos para casa, cansados da batalha, cansados da fadiga, cansados de uma grande luta, mas aquele dia estaremos sendo recebidos nos portais eternos. Naquele dia sim estaremos voltando para casa. Naquele dia sim combatemos o bom combate, completei a carreira e o mais importante, eu guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada para mim, mas não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida. Que a marca da besta pouco se me dá, e nem quero estar aqui para ver. O que eu não posso permitir é que o Espírito de 2 Timóteo 3 possa entrar no meu coração, esfriar a minha fé e parar a minha jornada. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia! Você não voltou para casa ainda. Há uma jornada, há uma caminhada, há ainda uma grande jornada e é o que Deus está esperando dessa igreja brasileira hoje, depois dessa retomada. Essa pandemia veio para colocar as coisas no devido lugar, não tínhamos tempo, mas agora Ele separou o Café com Coragem, outras tantas ministrações para a nossa vida, para aquele grande e maravilhoso dia. Vamos trabalhar como se fôssemos passar pela tribulação. Vamos trabalhar como se fôssemos passar pela tribulação sem problema nenhum. Se não passarmos, glória a Deus. Eu creio que não passaremos pela palavra que vamos ler, mas se passarmos também, o nosso coração está preparado para não receber chip, para lutar contra o anticristo e para não ter a nossa vida como mais preciosa. Mas desde agora, vamos abandonando algumas coisas da nossa vida e vamos avançando para um prêmio maior. Vamos orar? Eu quero orar junto com você nesta manhã. Você pode sentir o teu coração aquecido nesta manhã? Você pode sentir a tua fé sendo renovada a cada instante? Você pode sentir a alegria do Senhor invadindo a tua vida, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Vamos orar? Vamos nesta manhã? Vamos. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por essa fé inabalável, que precisa ser alimentada a cada dia, porque há uma jornada, Senhor. Há uma caminhada grande. E abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoa cada líder, Senhor Jesus Cristo. Que as mensagens sejam uma preparação da nossa vida para a eternidade. Que as mensagens a cada dia sejam renovadas dentro de cada um de nós, para não sermos envolvidos pelo engano, nem pelo espírito do engano, mas que possamos ser fortalecidos em Ti a cada manhã. Abençoa todo o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, e aonde essa mensagem chegar, abençoa cada coração, para que o Teu nome seja glorificado em cada um de nós.
Tudo isso nós queremos te pedir, sempre no maravilhoso, sempre eterno de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Você pode deixar o seu like aí, o seu coraçãozinho, deixa a tua marca aí, porque amanhã tem sorteio de 3 livros aí que foi doado, então amanhã tem sorteio, se espera doação. Deixa o seu like então, porque amanhã tem um sorteio. Amanhã, 10 horas, a igreja que vai experimentar do arrebatamento, a igreja que vai ser arrebatada, a operação do erro para aqueles que foram em igrejas e perderam um dia a chama, infelizmente, mas enfim, é mais uma lição para você guardar no teu coração, para fortalecer, te trazer uma imunidade para quando vierem as setas do adversário, você rechaçar, neutralizar, deixar para lá e continuar avançando firme na sua jornada. Deus abençoe você, um beijo no teu coração, um forte abraço, com mais um Café Coragem, dizendo em todo tempo, em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, com ele também nos dará todas as coisas. E nele nós somos mais do que vencedores. Até amanhã com mais um Café e com coragem, seguindo em frente. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço no teu coração. Compartilhe essa palavra com alguém. Compartilhe essa palavra também com outras pessoas também, para que elas possam ser abençoadas, ricamente abençoadas em nome de Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, 10 horas, com mais um